E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Abby, que é a personagem do The Last of Us Parte 2. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o Joel e como o Joel se tornou um sobrevivente dentro desse mundo pós-apocalíptico que existe dentro de The Last of Us. A história da Abby e do Joel estão totalmente interligadas. Quando o primeiro game termina, nós não fazemos ideia de quem é a Abby, embora ela esteja totalmente ligada com o acontecimento final do jogo. Quem jogou se lembra que para salvar a Ellie, a gente precisou matar todos os vagalumes que apareceram pela frente, inclusive os médicos que iam operar a Ellie e fazer uma cirurgia nela. Acontece o seguinte, um dos médicos que nós matamos era o pai da Abby. Exatamente. O jogo não nos diz isso logo de cara, quando começa o segundo The Last of Us, porque a intenção dele é fazer com que a gente crie pela Abby uma antipatia muito grande e a gente sinta uma sede de vingança, para que a gente se vingue do que ela fez com o Joel. Nós nos lembramos que ela simplesmente matou o Joel de forma brutal, cruel, violenta, logo no início do segundo game. E nós precisamos discorrer um pouquinho sobre a história para entender a motivação da Abby. Mas, primeiramente, vamos entender quem é a Abby. Quem é a Abby no começo do jogo? É uma mulher muito forte, é uma mulher determinada, é uma mulher com um objetivo muito claro e muito óbvio: se vingar daquele que matou seu pai e destruiu sua vida. Mas nós não ficamos sabendo desse detalhe no começo do jogo. O jogo a apresenta para nós como alguém a ser um personagem jogável, a gente joga com ela, logo depois ela trai o Joel, o engana e o mata. É isso que acontece logo no comecinho do jogo. Obviamente, aqueles que são fãs do Joel são tomados pelo ódio e querem matar a Abby a todo custo. Então, junto com a Ellie, a gente embarca nessa aventura e a gente parte em busca da Abby para matá-la e vingar-se do que ela fez com o nosso personagem favorito, o Joel. Mas acontece o seguinte: quem era a Abby antes disso acontecer? Quem era a Abby antes dela se tornar uma mulher com sede de vingança? A Abby era uma garota que fazia parte do grupo dos vagalumes. Seu pai era um médico que poderia trazer cura para a humanidade através da cirurgia que ele faria na Ellie. A Abby era uma garota que, segundo ela mesma, estaria disposta a dar sua própria vida para salvar a humanidade, se fosse esse o caso. Mas o que nós fizemos mudou totalmente quem a Abby era. Nós matamos o pai dela no jogo. E a dor que nós causamos na Abby mudou sua vida por completo. A Abby direcionou todo o seu foco, todo o seu empenho, toda a sua determinação, todo o seu desejo, não para algo do bem, mas justamente para se vingar de tudo que o Joel havia feito para ela. O Joel tirou dela quem ela mais amava. Essa é a primeira perda considerável da Abby. Ela perdeu seu pai, a pessoa a quem ela tanto amava. O jogo nos mostra isso e mostra que eles tinham um relacionamento muito bom, mas o Joel tira isso dela. E a Abby então se volta para a vingança. É tudo o que ela quer, se vingar do Joel. À noite, quando ela dorme, ela tem constantes pesadelos com seu pai morto dentro do hospital, e isso não sai da mente dela em momento algum. É um tormento para ela. E talvez ela pense que o único modo de se livrar desse pesadelo é se vingando pela morte do seu pai. Quando ela finalmente fica forte o suficiente, após treinar dia após dia, ano após ano, ela se encontra com o Joel, mata o Joel, mas isso não resolve seu problema. Ela continua com os pesadelos constantes, ela continua sonhando com seu pai morto. E acontece o seguinte: a Abby não se livra dessa
treva que está presente sobre ela, desse pesadelo que está na mente dela. Pelo contrário, só piora. E só piora porque ela ainda tinha o que perder. Ela perdeu seu pai, tudo bem, mas ela ainda tinha o que perder. E é o que acontece. Quando ela mata o Joel, é a Ellie quem fica com sede de vingança. E quando a Ellie vai em busca da Abby, ela sai matando todos os amigos da Abby que ela encontra pelo caminho. Ela mata simplesmente todos eles, inclusive a Mel, que estava grávida, e o Owen, que era o homem que a Abby tanto amava. E eu acho esse ponto muito interessante. O que o jogo quer nos ensinar do começo ao fim é que tudo tem uma consequência. O Joel ter salvo a Ellie trouxe uma consequência para ele, porque ele mexeu na vida de alguém. Ele mudou a vida de alguém matando o pai dessa pessoa. Da mesma forma, a Abby recebeu suas consequências depois de ter matado o Joel, perdendo seus amigos. E também a Ellie teve suas consequências quando ela foi tomada pela vingança e foi atrás da Abby. Quando ela retorna para sua casa, ela já não pode mais se encontrar com a Dina e com o filho da Dina, porque eles haviam ido embora. E eu acho esse um jogo de muita maturidade para a gente pensar e entender o que está acontecendo ali. São pessoas que estão em um mundo cruel, violento, brutal, pessoas que estão em um mundo sem piedade, em um mundo sem amor, em um mundo pós-apocalíptico, e pessoas que tudo o que possuem são uns aos outros, aqueles que se amam, pai e filho, amigos de verdade, e precisam lutar contra os infectados e contra os humanos, que são também uma ameaça. E eu acho muito importante a gente sempre estar de olho em cada ponto da história, porque isso mostra e faz a gente sentir na pele como é ruim a gente se vingar de alguém, mas como é ruim a gente entender que havia uma motivação por trás que nós mesmos causamos. Por exemplo, tudo o que aconteceu com o Joel, a motivação primária foi o que nós fizemos no final do primeiro jogo, que foi matar o pai da Abby. Quando nós falamos das perdas da Abby, tudo que ela perdeu seu pai, ela perdeu seus amigos e ela perdeu o homem que ela amava. Tudo isso. E principalmente quando perdeu seus amigos, a motivação para isso, o que fez isso acontecer, foi a sede de vingança que ela tinha desde o dia em que seu pai morreu. E é interessante que ela só vai libertar daquele pesadelo que ela tinha quando ela decide fazer o bem para alguém, quando ela conhece 2 cicatrizes e ela ajuda-os após eles salvarem a vida dela. Quando ela consegue salvá-los e ajudá-los, é que ela se liberta de verdade daquele pesadelo que ela tinha do seu pai morto todas as noites. E o jogo nos ensina que não é se vingando que a gente obtém o que a gente realmente precisa. Não é fazendo o mal, mas é procurando fazer o bem que a gente vai conseguir se libertar de todo o pesadelo e todas as trevas que estão sobre nós. Eu acho isso muito, muito interessante. Refletir, pensar sobre isso, porque é uma história muito profunda, onde a gente não tem que procurar herói, onde a gente não tem que procurar vilão, onde a gente precisa entender que cada personagem tem sua vida, cada personagem tem sua história, cada personagem tem a sua motivação, e que a motivação de cada personagem está ligada com alguma coisa que outra pessoa fez para ela nesse mundo que não perdoa, nesse mundo que é brutal, nesse mundo que é violento, que é o mundo de The Last of Us, tanto parte 1 quanto parte 2. Eu confesso que a Naughty Dog me pegou de jeito, porque eu odiei a Abby assim que eu a conheci, mas eu entendi o lado dela quando o jogo me mostrou tudo que eu, controlando o Joel, havia feito contra ela. Eu simplesmente destruí sua vida. E o que ela fez foi se vingar de mim. Foi matar o Joel, destruir o Joel como ele destruiu a vida dela. E esse é o mundo de The Last of Us. Um destruindo o outro, um matando o outro. E as consequências aparecem, a conta chega e a conta é sempre muito cara. Foi muito cara pro Joel, salvou a Ellie, mas morreu. Foi cara pra Abby, se vingou do Joel e perdeu todos os seus amigos e o homem que amava. E foi caro pra Ellie, que foi em busca de vingança contra a Abby. Também perdeu tudo o que tinha. Perdeu a Dina e perdeu o filho da Dina,
aquela criancinha, e perdeu também seu amigo Jesse, que acabou morrendo contra a Abby. Então foi tudo isso que aconteceu. E é tudo isso que a gente precisa pensar e refletir. Tudo o que acontece no jogo tem um motivo, e cada personagem tem sua história. Se você assistiu esse vídeo até aqui, peço que você se inscreva no canal, que você clique no gostei, que você ative o sininho e que você continue assistindo os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo e valeu!